Que alegria encontrar você aqui na TV Evangelizar. Obrigada por sintonizar neste canal que é aberto em todo o Brasil. Nós temos canal aberto, nós temos o sinal do satélite, nós temos o YouTube, internet também para você aqui no Brasil, fora do Brasil, TV Evangelizar Oficial. Começando a partir de agora, programa A Vida em Foco. E você sabe que a TV Evangelizar está trazendo na sua programação muito do que está acontecendo em Roma pela morte do Papa Francisco. Nós vamos trazer para você também alguns destaques de hoje, inclusive conversando com um sacerdote brasileiro do clero de Ponta Grossa, mas que está em Roma neste momento, o padre Wilson Moraes, e que vai nos receber, também vai dizer como que está sendo essa vivência lá em Roma, nesse momento tão especial, né? De alguma forma, digamos assim, é um momento especial. Sim, nós temos que sempre trazer na lembrança a esperança que Papa Francisco mesmo nos ensinou com a sua vida. Mas nós também traremos para você hoje serotocônia, que é algo que preocupa, né, a sua saúde, o olhar, que nós precisamos ter alertas de como tratar, de como perceber os sinais para que isso não se transforme em algo pior. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Eu vou começar com você indo até Roma. O nosso correspondente Jucinei Cardoso está lá e traz para nós como está sendo este momento fúnebre com Papa Francisco. Acompanhe comigo. Da Casa Santa Marta, o corpo de Francisco seguiu em procissão até a Basílica São Pedro. Na oração do camerlengo Kevin Farrell, o adeus ao Santo Padre, uma cerimônia simples, como o próprio Francisco, mas cheia de significado. O corpo de Bergoglio foi deposto no chão, em frente ao altar da Basílica São Pedro, a mesma em que tantas vezes o Papa rezou pelo mundo, e onde agora recebe orações dos 5 continentes. O camerlengo ungiu a urna com água benta. Depois envolveu o corpo com incenso. E, em latim, confiou o Santo Padre a Deus. Ao fim da cerimônia, um a um, os cardeais saudaram o Santo Padre. Um gesto sentido, silencioso, cheio de respeito e reconhecimento ao último sucessor de Pedro. Enquanto isso, do lado de fora, um rebanho de quase 20.000 ovelhas aguardava ansioso a chance de saudar o bom pastor. A fila, que começou logo cedo, tomou a Praça São Pedro. A passos lentos, fiéis começaram a Via Sacra para fazer a última homenagem ao pontífice. Ana e a amiga enfrentaram o calor de Roma só para dizer adeus. Eu sou cristã, então era justo que eu viesse prestar uma última homenagem a um Papa que eu admiro tanto, que realmente revolucionou muitas coisas dentro do mundo cristão. Então realmente é um momento especial. Teve gente que quase teve a chance de encontrar Bergoglio frente a frente. A gente estava com a audiência marcada para hoje à tarde, e já foi cancelado, né? Obviamente. Mas nós estamos aqui em vigília, com muita fé, muita esperança que ele deixe esse legado bacana para a gente, para o mundo todo, né? E que o povo possa ver quanto ele foi bom tanto para a igreja quanto para os povos, esse tempo que ele passou no papado, né? E aqueles que, sem saber, receberam um verdadeiro presente dos céus. A gente estava de férias e deixamos o final do roteiro aqui em Roma. E aí no sábado à noite nós conseguimos de um casal de brasileiros 3 ingressos, nós estamos em 3, e tivemos a sorte de no domingo a gente participar da celebração de Páscoa. Foi um momento muito importante, muito emocionante, porque não tinha a perspectiva dele aparecer, né? E aí no final da celebração ficou por uns 15 minutos a missa parada e de repente ele apareceu na janela. Domingo de Páscoa foi muito emocionante. O velório do Papa Francisco segue até o final desta semana. E além dos fiéis que fazem fila para ter a chance de se despedir do Santo Padre, também vai contar com a presença de líderes e autoridades mundiais que já confirmaram presença. Entre eles, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. No sábado, às 10 da manhã, pelo horário da Itália, 5 da manhã, pelo fuso brasileiro, acontece a missa de Exéquias, que será presidida pelo cardeal decano Giovanni Battista Re.
Logo depois, o corpo de Bergoglio é transferido diretamente para a Basílica de Santa Maria Maior, também em Roma, onde acontece o sepultamento. Você viu ali muitos brasileiros, né? Eu fiquei imaginando quantas pessoas estavam lá por ocasião da Páscoa e também pelo fato de Papa Francisco ter passado vários dias internado, estavam ali, tiveram a graça de receber a última bênção do Papa Francisco. Não sei se é o caso do nosso convidado de agora. Vou perguntar para ele, né, se ele foi lá, se ele chegou a receber a bênção, como que foi isso, mas o padre Wilson Moraes é sacerdote do clero de Ponta Grossa, aqui no Paraná, e está em Roma e já esteve com o Papa Francisco por 2 vezes, né, padre? Sua bênção, muito obrigada pela sua participação, aí no fuso horário de Roma, inclusive, né? Quase horário de dormir, padre. Bem, boa tarde, Carol. É uma alegria estar com vocês na TV Evangelizar. Espero poder servir nesse vosso serviço ao Evangelho. Com certeza. Sim, de fato, aqui já estamos perto das 9 da noite. Eu já estou no horário de dormir às 9 da noite já, padre. Mas me conte uma coisa, meu querido. Você está em Roma, você foi... eu vou usar aqui um termo para o pessoal entender, tá? Você foi a trabalho, foi a passeio, chegou a ver o Papa Francisco, receber a bênção ou não? Como que foi essa tua ida a Roma? Muito bem, eu estou aqui por causa do estudo, já é o meu 4º ano em Roma. Olha só. Então, sim, tive a graça de encontrar o Papa Francisco primeiramente no ano de 2019, em grupo, quando ainda estava no Brasil, e vim para um encontro dos formadores de seminários aqui. Encontrei ele junto com todo o grupo. Depois, estando aqui, residindo em Roma, no ano de 2022 foi possível encontrá-lo pessoalmente, saudá-lo e receber dele uma brincadeira a respeito do meu estudo. Ele sempre tinha um humor excelente, e muito simpático e acolhedor. Que legal. Padre, e como que está aí o clima em Roma? O que você tem visto nas ruas? Eu sei que o próprio Papa Francisco tinha pedido um funeral mais simples, mas existe, é claro, o carinho dos fiéis, uma despedida, né? Não tem como não fazer o translado, os rituais, enfim. O que você está percebendo aí? Bem, vocês podem imaginar que Roma é uma cidade turística, então o turismo continua, existem muitos curiosos, mas tem muita gente que tem a fé, conforme a gente acabou de ver na reportagem que vocês apresentaram, e sente assim uma grande gratidão ao Papa Francisco, né? Então, o Papa é o pai espiritual do mundo inteiro, da Igreja Católica do mundo inteiro, e tantas pessoas se encontravam acolhidas, alcançadas pela palavra do Papa. Então, muitas pessoas se dirigem aqui à Basílica Vaticana para dar o seu último adeus ao Papa Francisco, né? Tem um carinho por ele, um afeto, digamos assim, de uma ovelha pastoreada por ele. Sim, com certeza. E pensando também que é Ano Santo, né, padre? Quer dizer, muita gente está a turismo, como o senhor falou, mas também muitos que estão peregrinando, muitos que tiveram essa oportunidade de estar pela Páscoa, de receber a última bênção do Papa Francisco. Então, eu imagino que é um momento histórico mesmo, né? Uma Páscoa diferente, algo que vai ficar marcado, como tantas coisas que o Papa Francisco fez, né, ao longo do pontificado. De fato, porque, se não estou enganado, há 20 anos que não tinha, que o Papa em exercício falece, né? Então, as pessoas que vieram para o jubileu, inclusive algumas já tinham agendamento, vamos dizer assim, para canonização do Carlo Acutis, e chegam aqui e se deparam com esse momento histórico da Igreja, que é a morte de um Papa tão atuante e tão simpático, vamos dizer assim, como o Papa Francisco, né? Então, isso se torna também algo que agrega na história católica de cada pessoa e, eu diria, na história mundial, não é? De todas as pessoas que vêm aqui. Então, faz parte da história, né? Com certeza. Padre, o senhor disse que está aí
para estudar, e disse até que o Papa Francisco fez uma brincadeira. Compartilha com a gente o que o senhor está estudando. Bem, eu estou concluindo o mestrado em psicologia. Então, para a questão da formação presbiteral, seja inicial, seja permanente. E quando encontrei-me com o Papa, no seu bom humor, eu disse para ele, não é? Santidade, estudo psicologia na Gregoriana, com os jesuítas. Olha só! E o que faz um psicólogo? Eu disse, olha, estuda muito. E ele disse, não, pegou minha mão assim, traçava um pouco os sinais da mão e dizia, os psicólogos são como ciganos. Eles leem a mão da gente, eles sabem tudo da vida da gente e depois eles dizem coisas muito difíceis de viver. E ali nos arrancou assim um riso espontâneo de todos os que estávamos ali na sala com ele, né? Mas é um modo dele se aproximar da gente, sabe? Um olhar muito particularizado, atento para cada pessoa. Ele é o bom samaritano da humanidade, vamos dizer assim, do nosso tempo, que não passa abatido por ninguém. Sim. Padre, obrigada por compartilhar com a gente. Desejo que continue perseverante nos seus estudos, né? Já que teve até a bênção do Papa Francisco. Obrigada por compartilhar também conosco um pouco desses momentos que estamos passando e trazer à memória momentos que as pessoas já têm sobre si, né? Essa imagem alegre do Papa Francisco, uma imagem de alguém muito próximo do povo, de alguém que viveu de uma forma diferente, de uma forma como ele quis no próprio nome, né? Se inspirar em São Francisco de Assis. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Carol, pela oportunidade. E sigamos firmes naquele pedido do Papa Francisco, não é? De rezar por ele e ousar também, talvez, pedir a ele que ele, estando com Deus, reze por nós. Com certeza. Obrigada, Padre. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada. Falamos com o Padre Wilson Moraes, que é aqui do Brasil, mas está lá em Roma. Trouxe para nós algumas dessas experiências que estão sendo vividas lá com o funeral do Papa Francisco. Inclusive, quero compartilhar com você o cronograma dos ritos fúnebres que vão acontecer. Então, até sexta-feira, dia 25/4, é a veneração pública na Basílica de São Pedro, que acontece das 7 da manhã até as 7 da noite, horário de Roma. Ainda na sexta-feira, dia 25, às 20 horas, o rito de fechamento do caixão, que será presidido pelo cardeal carmelengo Kevin Farrell, na Basílica. No sábado, dia 26/4, às 10 horas, o funeral solene na Praça São Pedro, celebrado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado. E aqui na TV Evangelizar, você acompanha muito do que está acontecendo. Essas imagens são ao vivo, que você está vendo agora, direto lá da Basílica São Pedro, onde está o corpo ali do Papa Francisco. E também aqui no Brasil, nós iremos agora para Minas Gerais, Juiz de Fora. A nossa correspondente Michele está lá também compartilhando com a gente como é que está sendo para Dom Gil Antônio Moreira, que vai nos contar um pouco da sua relação com o Papa Francisco. Vai com você, Michele. Oi, Carol, boa tarde a todos. Nós estamos com o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Dom Gil, o senhor teve contato pessoal com os 3 últimos papas, mas o Papa Francisco, ele era diferenciado em algum sentido? Cada papa tem a sua característica, o seu jeito de ser. Eu acho que isso é por Deus. Deus manda a pessoa certa para a hora certa. Então, cada papa que eu tive contato, que é João Paulo II, que foi quem me nomeou bispo, depois Bento XVI, estive com ele algumas vezes, e o Papa Francisco. No meu entender, Deus tem a sua pessoa para a hora certa. Cada um tem sua característica, a hora certa. Não posso dizer que um é melhor do que o outro, ou pior do que o outro. Eu posso dizer que cada um tem a sua missão.
E a missão do Papa Francisco, do que eu posso entender, é de dar um testemunho de simplicidade ao mundo, né? De desapego. É um homem que quis dar essa lição. Talvez Deus tenha despertado nele estas características para dar ao mundo uma lição para este momento atual. Com a recordação que o senhor tem do primeiro encontro com o Papa Francisco, do que o senhor se recorda desse momento que vocês conversaram? O que eu posso dizer, o primeiro contato foi essa informalidade. Ele trata a gente como irmão, como pessoa de casa, brinca muito, brincava com as coisas do Brasil. Então, a primeira impressão que eu tive dele foi de um homem que queria viver descontraídamente, né? Que a relação não fosse de formalidade, mas fosse de fraternidade. Muito obrigada, Dom Gil. Carol, fica aí o recado do arcebispo de Juiz de Fora. Obrigada, Michele. Sábias palavras de Dom Gil a respeito do Papa Francisco e do papado num geral. Obrigada, Dom Gil, pelas suas palavras. Inclusive, Juiz de Fora celebra hoje, às 19 horas, uma missa será presidida por Dom Gil pela alma do Papa Francisco. Então, que continuemos em oração. Se a gente antes estava rezando pela saúde do Papa, agora rezamos pela sua alma. Tenho agora um recado para você, da Vanessa, que está aqui com a gente, com a Vision X. Boa tarde, Carol. Boa tarde você que acompanha a programação do Evangelizar e fica aí assistindo. A gente fala do Vision X e você se pergunta, será que o Vision X é para mim? Então eu é que vou te fazer uma pergunta. Tua visão tá fraca? Tá cansada? Passou o tempo, tá cada vez mais difícil de conseguir enxergar de longe? Você vai no mercado, tenta enxergar um preço, não tá conseguindo. O olho vermelho demais, ardendo, coçando o tempo todo. Tem alguém em casa que já tá com uma catarata, com glaucoma, tem que fazer uma cirurgia e vai prolongando, vai deixando para depois. Ou já fez, está precisando fazer aí um processo de recuperação, você quer cuidar da sua visão e cuidar de quem está aí dentro da sua casa? Então faz o seguinte, já liga pra gente 0800 777 0190, porque o Vision X, esse aqui, do X bem grandão, você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudando a limpar, clarear, fortalecer a sua visão, assim como ele já faz na vida de tantas pessoas, e é por isso que eu venho aqui falar com propriedade dele, porque são pessoas como você que fazem questão de gravar o depoimento e vir aqui contar. Vamos assistir mais um comigo? Veja lá. Ó, minha visão era muito ruim. Aí eu fui no médico, o médico disse que eu tinha catarata. O meu olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Sensacional, né? Então já liga também 0800 777 0190. Eu vou entregar o Vision X aí na porta da sua casa, hein? Promoção que você quer? É promoção que eu vou fazer hoje. Vamos fazer o seguinte, dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai receber 4, vai comprar 3, vai receber 6 e assim por diante. Então não dá para perder, mas tem que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. É com você, Carol. Obrigada, Vanessa. E olha, ela nos lembrou aqui que nós vamos falar sobre a visão depois do nosso intervalo. O tema é cerotocone. Então saímos e vamos sair com imagens ao vivo de Roma, da Catedral Basílica de São Pedro. Agora, nesse momento, o horário de Roma são 20 horas e 52 minutos. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco, que hoje vai trazer saúde dos seus olhos. Você gosta quando eu trago aqui para você esse tipo de informação, né? Um médico especialista que vai falar com propriedade, vai te ajudar a tirar dúvidas e você nem está numa consulta, hein? Já pensou isso? Eu te pergunto porque esse tipo de trabalho que nós fazemos aqui, essa transmissão, é para o Brasil inteiro. Nós somos, como dizemos aqui, uma benfeitora nacional, porque não se beneficia apenas Curitiba, que é a cidade sede, mas todo o Brasil. Só que para que a gente mantenha
essas transmissões no ar, isso tem um custo. E quem mantém são os associados. Então você pode, nesse momento, se tornar um associado da obra. E se tornando um associado, vai permitir que não somente esse programa, toda a nossa programação seja transmitida, que a gente possa levar mais longe a mais famílias esse conteúdo que é gratuito para todo o Brasil, porque nós transmitimos via satélite, é o canal digital que é aberto e a internet sem custo nenhum, a TV é aberta. Então eu peço para você, se você pode nos ajudar, nos ajude se tornando um associado. O telefone está aí aparecendo na sua tela para você fazer o contato com a nossa equipe e eles vão te dar o passo a passo. Então, muito obrigada a você que me acompanha, você que gosta da nossa programação e que vai se tornar um associado nos ajudando nessa missão importante de evangelizar pelos meios de comunicação. Olha os dados que eu vou trazer para você agora. Vamos falar sobre a saúde dos olhos, especificamente sobre o ceratocone. Mas olha isso aqui, um relatório do Sistema Nacional de Transplante indica números de 2024. Fechou com 17 mil transplantes de córnea, e uma fila de mais de 28 mil inscritos. Isso 2024. Esse ano de 2025, até março, já começou com mais de 30 mil inscritos na fila para um transplante. Então já representa 10%, um pouco mais, de aumento. E por que eu estou te contando isso? Porque uma das causas pode ser isso que nós vamos falar agora, né, Dr. Robson? Seja muito bem-vindo. Dr. Robson Torres é médico oftalmologista, né, meu querido? Isso Tudo mesmo, bem? muito obrigado pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço. Realmente, o ceratocone é uma das principais causas de transplante de córnea hoje. Olha só. Né? Então, para quem não sabe, o ceratocone, né, ela é uma doença que afeta a córnea, que é a primeira lente do nosso olho. Tá. A córnea é para ter, então, um formato esférico, e com o ceratocone, principalmente com o ato de coçar os olhos, então, pacientes alérgicos, a córnea se enfraquece e acaba formando o formato de cone. Por isso a palavra ceratocone. Entendi. Acaba tendo formato cônico e isso prejudica muito a visão. Entendi. Então, esse mau hábito, eu vou chamar aqui, Exato. de coçar os olhos, pode levar, inclusive, a uma deformação na córnea e ser necessário um transplante, por exemplo? Exato. Porque às vezes é uma coisa, parece falar, não, mas coçar o olho, né? É uma coisa que às vezes a pessoa faz sem perceber, mas não pode mesmo. Não pode de jeito nenhum, né? Olha Principalmente só. as crianças. Então a gente vem vendo um aumento de casos da doença, porque hoje, pela questão de poluição, o ar mais seco, as alergias pioraram como um todo, né? Então a gente vê hoje cada vez mais o diagnóstico mais precoce da doença. Às vezes crianças que a gente, geralmente era uma doença que apareceu com 14, 15 anos, hoje a gente vê crianças com 7, 8 anos de idade já desenvolvendo ceratocone, principalmente pelo ato de coçar os olhos. Agora, quais que são os sintomas? Porque a pessoa não vai desconfiar de algo na córnea dela, né? Sim. Então, o principal, né, dos casos do pacientes com ceratocone, que muitas vezes o ceratocone ele pode ser uma doença assimétrica, e geralmente é. Então, um dos olhos, às vezes, é muito bom. Então, por isso que a gente traz um alerta às mães, né, para levar o paciente à consulta oftalmológica. Muitas vezes a criança está se desenvolvendo normal, ela está indo bem na escola, porque muitas vezes um olho é bom e a criança consegue se desenvolver bem. Então, geralmente a gente faz diagnóstico na consulta de rotina, ou quando infelizmente está muito grave, que daí geralmente a escola comunica ao pai, ó, a criança não está enxergando, né? Ou quando é uma pessoa mais velha, ela percebe. Pela perda da visão, assim, que se pela percebe perda da se não visão. for por uma consulta Pela oftalmológica. perda da visão. Perda de visão, basicamente. Não tem algum outro sintoma, a não ser a alergia ocular. Praticamente 100% dos pacientes são alérgicos. Então, são pacientes que já têm rinite, né? Entendi. E se queixam muito de coçar os olhos. Às vezes vem para consulta por questão de, vive com o olho vermelho, né? Então, olho vermelho, coçar os olhos e baixa a visão. Entendi. Mas qual que é o tratamento? É só cirúrgico? É só o transplante mesmo ou não? Tem algum outro? Então, por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico em fases precoces. Então, hoje o ceratocone é uma doença que tem, né, várias tecnologias hoje para a gente tratar a doença. Então, se a gente pega em fase precoce, diagnostica, né, de forma mais rápida, a doença está numa fase mais inicial. Então, a gente tem alguns tratamentos que visam barrar a progressão do ceratocone. A gente tem tratamentos, né, isso é chamado de crosslinking. A gente tem tratamentos também para ceratocones não muito avançados, como implante de anel intraestromal, que hoje a gente faz com laser, que é uma cirurgia também que recupera totalmente a visão. E a gente deixa o transplante para os casos super avançados da doença, em que não dá mais fazer crosslinking, não dá mais fazer implante de anel intraestromal, ou não dá para usar lentes de contato, que nesses pacientes as lentes de contato precisam ser lente de contato rígida. Então, muitas vezes o tratamento também para melhora da visão é com as lentes de contato. Então, nesse paciente que não consegue mais lente, não dá mais para implante de anel intraestromal, né, ou crosslink,
e aí é esse caso que é muito avançado que vai para a fila de transplante de córnea. Mas então é isso que a gente está falando, esses mais de 30 mil aqui na fila, são os casos que já são cirúrgicos, não tem um outro tratamento. Exato. Que já e se não faz a cirurgia, o que acontece? Fica com a baixa de visão. Então a pessoa não enxerga bem naquele olho, né? Às vezes pode ser os 2 olhos. Tem muitos casos que a gente tem paciente com baixa visão nos 2 olhos. O paciente daí não enxerga, né? Tá. E com o tratamento ele volta a enxergar geralmente 100%. E o transplante de córnea, como que ele é feito? Ele é assim, algo simples? É algo mais complicado? Como que é? Assim, hoje em dia o tratamento evoluiu muito em relação ao transplante de córnea, que hoje, principalmente para a ceratocone, a gente tem uma técnica mais avançada, que é chamada de transplante lamelar anterior profundo, que a gente troca só a camada anterior da córnea e a chance de rejeição é mais baixa. A técnica em si, para o cirurgião, não é uma técnica simples, mas assim, para o paciente é relativamente simples, porque faz a cirurgia, demora em torno de 1h30 a cirurgia, não precisa ficar internado, então tem que usar colírio de pós-operatório, mas vê no dia seguinte, não precisa de internamento, retorna em 7 dias, depois geralmente o acompanhamento é mensal, então assim, é relativamente simples. A técnica em si não é simples, mas para o paciente é relativamente tranquilo. A parte operacional ela é complicada, mas para o paciente é tranquilo, mas e para conseguir o transplante? É mais complicado ou não? Hoje em dia a fila, né, tá em torno de 1 ano. Varia de estado para estado. Hoje aqui no estado do Paraná tá em torno de um ano de fila de espera, né? E com aumento talvez aumente também, né? O tempo de espera. 10% para esse ano é bastante, né? Exatamente. No primeiro trimestre. Então, a principal recomendação, antes de tudo, é não coçar os olhos. Exato. É isso, é o principal. Faltar energia e não coçar os olhos. É relativamente simples, então, realmente, né? Às vezes a simplicidade nos assusta, não é? Mas é importante. Obrigada, Dr. Robson, por trazer esse alerta aqui pra gente, viu? Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Obrigado. Agora um recado da Patrícia para você. Acompanhe comigo. Vai lá, Patrícia. Boa tarde, Carol. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Você já parou para pensar que um simples prato de macarrão que você almoçou hoje pode ser um perigo para a sua saúde? E isso por conta da grande quantidade de açúcar e carboidratos que se transformam em mais açúcar ainda no seu organismo. Quase que ultrapassa o limite diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde, principalmente se você sofre com diabetes e sabe que é muito importante, que é crucial o controle do açúcar no sangue. O diabetes não controlado pode levar a sérios problemas cardíacos, neurológicos e o mais triste, gente, a perda da visão e até mesmo a amputação de membros. Glicotrate te ajuda nessa luta diária, diminuindo o açúcar no sangue e atuando no bom funcionamento do pâncreas. Ligando agora no 0800 555 5146, você garante o Glicotrate aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, no envelopinho da saúde, com 50% de desconto no kit completo. E de presente, vamos mandar um medidor de glicose digital para você conferir a eficácia do produto e, claro, controlar aí o açúcar no sangue. Atenção, gente, para essa informação que é muito importante, faz toda a diferença, ó. Com apenas uma cápsula por dia, um frasco vai render 4 meses de tratamento. Olha que interessante, hein? Com um frasco, você consegue, então, tratamento para 4 meses. Frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Para quem é de Curitiba e região, se pedir agora, recebe ainda hoje, viu? Ligue já, 0800 555 5146 e garanta agora a cápsula inimiga do açúcar. Obrigada, Carol. Volto contigo. Obrigada, Patrícia. Eu tenho agora um convite para você, que na verdade é um convite do Padre Reginaldo Manzotti. Você já imaginou uma peregrinação de Pentecostes com o Padre Reginaldo Manzotti em Ano Santo? É uma bênção, né? Então, quero convidar você. A data é dia 3, deixa eu ver aqui a minha cola aqui, 3 a 16 de junho. Dá tempo de você se programar, de você ir junto, conhecer os santuários marianos. Roma, talvez seja a sua primeira vez em Roma, talvez seja a sua 16ª, não importa. A sua experiência com o Padre Reginaldo por esses caminhos será diferente, porque é Ano Santo, entende? Cada ano, Deus prepara uma coisa pra gente.
E você vai ter essa oportunidade, então é só você se programar, pedir as informações, está aparecendo aí na sua tela os telefones, né? Pode mandar um WhatsApp, se preferir, entre em contato também pelo nosso site. Mas alguns locais que você vai visitar são 14 dias de peregrinação. Então, Portugal, Itália, Suíça, França. E só um pequeno spoiler aqui para você, ó. Praça Signoria, Catedral Madonna Dei, em Fiore, Catedral de Milão, Arco do Triunfo, Catedral de Notre Dame. Olha essas imagens aí de Lucerna que você estava vendo, Paris. Gente, assim, ó, está aí a oportunidade, estamos convidando você com Padre Reginaldo como o seu diretor espiritual. Então, uma peregrinação muito especial de Pentecostes. Faça o seu contato e vamos juntos montar este grupo. Depois do intervalo, vamos falar sobre o santo do dia. Sabe quem é? São Jorge, fortíssimo também no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, né? Então nós voltamos daqui a pouquinho para falar sobre São Jorge. Volte comigo. E saímos com imagens da cidade de Campos Belos, no Ceará, que me acompanha pela tvevangelizar.com.br, o nosso site. Campos Belos, que surgiu em volta da capela de Nossa Senhora da Conceição. Que bonito, né? Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco no dia de São Jorge. Esse santo que o Brasil inteiro tem devoção especial, um santo com uma história muito forte. Você deve conhecer pelo menos uma parte da história dele, mas é algo assim que vários livros são necessários para contar. Mas o Rio de Janeiro tem uma devoção especial, apesar de não ser o padroeiro da cidade, que é São Sebastião, mas eles têm um carinho muito especial a ponto de ser feriado no Rio de Janeiro hoje. Olha só que interessante, não é? Então nós separamos para você um material que vai falar sobre São Jorge, né? Sobre tudo isso que nós vivemos. E inclusive, deixa eu mencionar aqui alguns pontos do Rio de Janeiro em que tem festa hoje. Centro da cidade, Quintino, Realengo e Niterói. Como será que estão as comemorações? Como que foi o início disso? Vamos compartilhar com você. Bandeiras, chuvas de papéis, chuvas de rosas, luzes e honras militares. A festa de São Jorge iniciou às 5 da manhã com a procissão da Irmandade, Banda da Marinha e missa. Uma tradicional festa que acontece há mais de 100 anos. Hoje, aqui no Campo de Santana, Praça da República, no coração do Centro Histórico do Rio de Janeiro, essa igreja recebe diariamente muitos fiéis que a têm como um verdadeiro pronto-socorro, que aqui entram para poder rezar, chorar, ter uma palavra amiga, as celebrações da Santa Missa. Fiéis chegam ainda de madrugada de todas as partes da cidade para homenagear e rezar pelo Santo Guerreiro. Eu tenho muitas graças na minha vida pela intercessão de São Jorge. A imagem de um soldado em cima de um cavalo branco, combatendo a um dragão com uma espada. É assim que é visto o Santo Guerreiro, como um soldado do bem contra o mal. Em cima de seus pés são deixadas diversas dificuldades e batalhas diárias de todos os fiéis. Uma festa que reúne diversas classes sociais, celebridades e autoridades públicas. Para a gente tem uma sinalização de muita fé, de muita devoção e sempre fez parte da nossa família, né? Nós aprendemos com a minha mãe, na verdade, e desde então eu venho seguindo. A festa de São Jorge é maravilhosa. Antigamente, para você ver, era lá dentro da igreja. Mas foi crescendo, que teve que fazer aqui fora. O maior santo do mundo!
E a TV Evangelizar chega no Rio de Janeiro pelo canal aberto, graças a Deus, graças a você, associado, que nos ajuda. O canal é o 16.1. Então, um abraço especial para você que nos acompanha do Rio de Janeiro pela TV Evangelizar. Mas olha, não é só o Rio de Janeiro não que tem devoção a São Jorge, viu? Como eu falei, o Brasil inteiro. Então, nós queremos trazer um pouco de como que estão as comemorações aqui em Curitiba. Nós também temos algumas iniciativas que nós queremos compartilhar com você. Vamos lá. São as imagens, desculpa, vamos lá. Essas imagens que você vê aí são da paróquia São Jorge, em Curitiba. Olha só, deixa eu mencionar algo para você que às vezes a gente não sabe que tem. O bolo de São Jorge, a gente está acostumado com o bolo de Santo Antônio, né? Mas existe o bolo de São Jorge aí nessa paróquia que você está vendo. Tem bênção de carros. Tudo acontece hoje, inclusive eu convido você, tem missa lá às 19 horas, se você quiser pegar a bênção do carro, quiser comprar um pedaço de bolo para ajudar a paróquia, aproveita até o final de dia, se programe para você passar por lá também. Também tem as medalhinhas que estão escondidas no bolo, tá? São 2.500 medalhinhas. Então tá aí, ó, imagens para você direto da paróquia São Jorge em Curitiba. É isso aí. Então agora nós voltamos aqui nos estúdios de Curitiba para eu falar sobre a campanha de Jesus das Santas Chagas. Essa campanha é muito importante para nós. Por quê? Porque quando a gente consegue fazer as melhorias que são necessárias para a obra como um todo, então são equipamentos, a gente não tem noção do que é que está por trás aqui das câmeras, tá? Nem eu não tenho noção, porque assim, eu não entendo dessa área do setor aí de comunicação, mas nós sabemos que isso custa caro, isso você sabe, não é? E nós precisamos, todos os anos, fazer essa manutenção. Esse ano será assim também, além da gente focar na expansão, de chegar mais longe, porque essa é a missão principal da obra. Nós não podemos deixar de crescer, de levar mais longe esse sinal. Então também faz parte dessa nossa campanha de Jesus das Santas Chagas. Além disso, o terreno, terra prometida, que nós estamos mexendo e que precisamos também contar com a sua contribuição. Então nos ajude, você está vendo aí o CNPJ, que é o Pix, para você fazer a sua contribuição. Você pode fazer agora mesmo, de onde você estiver, nos ajude em todas as etapas, ou então se você é associado, recebeu também o boleto amarelo na sua casa. Da forma que você preferir, mas nos ajude, é muito importante que a gente possa cumprir com esses objetivos de 2025. Agora nós temos um recado especial para você com o Felipe. Vai lá, Felipe. Que alegria falar com você que está aqui acompanhando a nossa programação. E eu quero perguntar para você como está a sua saúde. Você sabe que o maior compromisso da vida é com a sua saúde. E talvez eu esteja falando com você que essas dores, essas inflamações nas articulações estão cada vez mais intensas, que hoje você tem dificuldade para subir uma escada, para caminhar, você vai no mercado, fazer tarefas simples do cotidiano já está virando uma grande dificuldade. É sinal de que o seu corpo está inflamado e ao longo do tempo o nosso corpo vai perdendo nutrientes, minerais, vitaminas e é recomendada a suplementação. Da mesma forma que você faz a sua higiene pessoal, você acorda de manhã, tem a sua rotina, a suplementação deve fazer parte do seu cotidiano. E quando eu falo de equilíbrio, preste atenção, magnésio quelato da Joy, ele é um mineral que estimula a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você está com dificuldade para dormir, utilize 2 cápsulas ao dia para você ter um sono profundo, para que no dia seguinte você tenha mais energia, disposição, vitalidade. Ele é um mineral também que desinflama o seu corpo, reduzindo essas dores crônicas. Então, para você que tem artrite, artrose, fibromialgia, é indispensável o uso do magnésio, que ele tem também a função de mandar cálcio para os ossos, fortalecendo a sua saúde óssea. Ele manda vitamina C para fortalecer o seu sistema imunológico. E o telefone já está aqui, ó, na sua telinha, 0800 591 8773. Você ligando agora, olha só, eu garanto para você um desconto que você vai pagar bem menos da metade. 60% de desconto é para você que está aqui ligadinho na programação. Se você não tem cartão de crédito, você pode pagar também no boleto, no carnezinho e começa a pagar daqui 45 dias e ainda leva de presente, olha só, o seca-barriga para potencializar todos os resultados deste magnésio, o rei dos minerais. Então ligue agora 0800 591 8773 e tenha muito mais saúde
saúde, energia e vitalidade com magnésio e convido a você a continuar conosco aqui na programação. E você gostou do nosso programa de hoje? Eu vou me despedir já, porque tem muito na programação ainda para você. Nós vamos finalizar com imagens ao vivo de Roma, nesse momento fúnebre, esse momento em que está o corpo do Papa Francisco na Catedral Basílica de São Pedro. Com muitos fiéis, é a despedida e você acompanha os principais momentos aqui pela TV Evangelizar. Então continue com a gente, me despeço, mas amanhã nos encontramos no mesmo horário, às 3h30 da tarde.